Deus continua abençoando. Preciosos irmãos, preciosas irmãs, onde você estiver, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Aquilo que você está tendo dificuldade, você não temas, porque o próprio Jesus disse: não temeis, que eu estarei convosco até a consumação do século. Não temas. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, muitas não. O que acontece, não acontece por acaso. Tudo tem um motivo. Nós não entendemos agora. Irmão Branham disse que também não temos como entender. Não temos como entender. Na mensagem Além da Cortina do Tempo, o irmão Branham fala assim: se nós for querer receber Deus, o Espírito Santo, em plenitude na nossa vida, ele explode nós. Esse corpo não suporta. Esse corpo não aguenta. O irmão Branham disse isso. Ele falou assim, que o próprio Jesus, quando a mulher tocou na sua veste, aquela mulher que tinha o fluxo de sangue por mais de 12 anos, ele tinha gastado tudo que tinha com a medicina e nada tinha resolvido. Aí ela tocou no manto de Jesus e estancou o problema dela. Ela tocou no manto de Jesus, então foi ponto final no seu sofrimento. Mas ele percebeu que ela tocou no manto dele, ele percebeu, porque saiu virtude dele. E ele ficou fraco, disse o irmão. Quando ele ficou fraco, ele viu que saiu virtude dele. Aí ele falou: quem me tocou? Porque o que levou ele a perguntar quem me tocou, porque ele viu que saiu virtude dele e ele ficou fraco. Muito tocava, mas não tocava por fé. O único que tocou por fé foi aquela mulher, e ela atraiu para ela o que estava em Jesus. O que Jesus ficou fraco, ela ficou forte. Porque o que deixou ela forte é o que estava em Jesus. É a mesma coisa dos 70 lá de Moisés. O que estava em Moisés passou para os 70. O que estava para Moisés passou para os 70, e os 70 passou a trabalhar, resolvendo a causa de Israel, como Moisés resolvia. Aí disse o irmão Branham: se Jesus, sendo Deus, ele ficou fraco, pense bem, eu, disse o irmão Branham, como um ser humano, como fico fraco? O irmão Branham disse assim: se for mesmo receber o poder de Deus na nossa vida, deixa nós loucos, leva nós para o manicômio. Se nós receber o poder de Deus, nós enlouquece, deixa nós loucos. Então disse o irmão Branham, tem uma mensagem que ele fala assim: eu estou vivo graças ao meu filho. Graças ao meu filho. Porque quando o irmão Branham começava a cambalear em cima do púlpito de fraqueza, porque começava a orar pelo enfermo, discernir, e começava a sair virtude do irmão Branham, assim como saiu de Jesus. E ele começava a ficar fraco e cambalear. Aí precisava o Billy Paul pegar ele e tirar ele do púlpito. Aí ele andava uns 3, 4 quarteirão sem saber o que tinha acontecido na reunião. Porque Deus tira nós de si para trabalhar. Deus não trabalha com nós em si. Ele tira nós de si, ele entra em si. Esse trabalho o diabo também faz, porque o diabo imita a Deus. O filho pródigo, quando ele vendeu, pediu
o pai vender parte da fazenda, vender a fazenda e dar parte para ele, que ele pegou dinheiro e começou a gastar tudo, inclusive com as meretrizes, como disse o mais velho falou isso, ele gastou tudo que tinha com as meretrizes. Depois ele foi, que toda a porta fechou para ele, e a única que abriu foi ele cuidar dos porcos. E até ele sentiu vontade de comer as bolotas dos porcos, que era uma fruta, que eles dão que ele trata de porco, com essa bolota que é uma fruta, que ela serve para criar porco de qualidade. Tem lugar que cria porco, ele planta essas árvores que dá essa bolota. E quando ela cai, os porcos vão atrás nas árvores comendo aquelas que ela cai no chão. E senão ele sacode a árvore para cair para os porcos comer. Essa bolota é uma fruta. E ele sentiu vontade de comer aquilo. Foi a Bíblia disse, e ele caindo em si. Olha bem o que ele fala, e ele caindo em si. Então ele estava fora de si. Quando ele pediu para o pai vender a fazenda, quando ele pegou a parte da fazenda, quando ele começou a gastar tudo com meretriz, quando ele foi lá cuidar de porco, ele não estava em si, ele estava fora de si. Ele não era ele, era o diabo trabalhando através dele. A mente dele, ela estava cancelada e o diabo tomou lugar da mente dele. Quando ele caiu em si, ele falou assim, o que eu estou fazendo nesse mangueirão? Eu tenho um pai, eu tenho um pai. E o servo do meu pai é muito bem tratado, e voltarei ele para o meu pai. Aí ele falou, vou voltar para o meu pai. Por que ele falou que ele ia voltar para o pai dele? Por que ele reconheceu que ele tinha um pai? E por que ele reconheceu que os empregados, os servos do pai, eram muito bem tratados? Porque ele caiu em si. Porque a pessoa, quando ela sai de si, que ela não é ela, ela não é ela. A mente dela não está funcionando, tem outra mente no lugar dela, e essa é satânica. Então leva ela a largar igreja, leva ela a largar família, leva ela a largar emprego, leva ela a gastar tudo que tem com meretrizes, e meretriz também significa denominação, né? Na Apocalipse 17. Quando fala de meretriz, trata também de denominação. Então gastar tudo que tinha. Com meretriz, denominação, ou mesmo mulher pública. Porque estava fora de si. Ele estava fora de si. Quando ele caiu em si, que ele voltou no seu normal, que ele voltou a ser ele, que o seu cérebro começou a trabalhar, que a sua mente começou a funcionar, aí ele viu que ele estava no mangueirão. Aí que ele viu o que ele tinha feito. Até ali não ia, porque estava fora de si. E o irmão Branham diz assim que a pessoa perdida, que se ela perde no mato, ela sai de si, por desespero de não achar o caminho de volta, ela sai de si. E quando ela sai de si, ela não reconhece nem o parente. Ele fala na mensagem Um Guia, ele fala de um homem que se perdeu, e quando seu irmão encontrou com ele no mato, ele quis agredir o irmão dele, pensando que o irmão dele era um animal selvagem. Ele nem reconheceu que era o irmão dele gritava com ele, eu sou seu irmão, eu sou seu irmão. Mas ele não reconhecia, porque estava fora de si. Estava fora de si. Quando a pessoa se perde, a primeira coisa que ela perde é a mente. Ela não fica na mente dela. Ela ganha uma outra mente, e essa outra mente é do diabo. Para não reconhecer irmão, para não reconhecer irmão,
Todo mundo que está na mensagem é ismo? Só eu que não sou ismo? Só minha igreja que não é ismo? Só meu grupo que não é ismo? O dos outros é ismo? Por que não vê os outros como irmão? Está fora de si. Não está no normal. Não está no normal. É a causa do filho pródigo. Foi parar para dentro do mangueirão, cuidar de pouco, vendeu, gastou tudo que tinha, largou pai, largou mãe, largou irmão, porque estava fora de si. Quando ele cai em si, ele retorna. Quando ele cai em si, ele retorna. Então tem muito irmão precisando cair em si. Tem muito, mas muito mesmo, precisando cair em si. E reconhecer que o que você está fazendo não dá certo. Não é coisa de cristão, não. Não é coisa de quem está com a mente sadia, não. Não é de quem está com a mente no seu lugar, não. Não é, não. Não é, não. Para começar a abandonar o pai, abandonar a mãe, fazer o pai vender a fazenda. A mamãe foi difícil para ele vender. E ele vendeu. Foi triste, foi lamentável, foi difícil para aquela mãe ver o filho embora. Tudo foi difícil, mas para ele não. Para ele tudo era festa, para ele tudo era lucro, para ele tudo era novidade. É o que a pessoa fora de si é. Para ele tudo é novo, para ele tudo é bom, para ele tudo é sucesso, mas um dia ele vai cair em si e vai falar, aonde que eu estou? O que eu fiz? Eu tenho outro exemplo de uma moça que ela se converteu em cristã, graças a Deus ela se converteu, e ela pegou um corte de saia e ela estava levando na costureira. Isso aí quem disse é o Mombrana, e a mensagem é uma batalha jamais pelejada, chama a mensagem. Ele disse que ela pegou aquele corte de vestido e estava indo numa costureira para fazer um vestido. E ela passou na frente de um clube onde ela dançava antes de converter. E ela tinha ganhado bastante prêmio em dança ali naquele lugar com um determinado companheiro que ela tinha para dançar. Aí ela pensou, eu vou entrar lá e vou testificar a minha conversão. Quem sabe eu ajudo eles também a sair dessa vida. E ela entrou. E quando ela saiu de si, ela entrou e saiu de si. E quando ela voltou em si, quando ela voltou nela mesmo, porque tem coisa que a pessoa faz que não é ele, não. Não é ele. Tem comportamento, tem roupa que a pessoa põe no corpo que não é ela. Ela não está na mente sã. Porque se ela está, ela não faz aquilo. Aí ela caiu em si e falou, o que eu estou fazendo aqui? Eu entrei aqui, não é para dançar. Eu entrei aqui para testificar Jesus, falar da minha conversão. Agora eu estou dançando. Ela caiu em si, ela estava dançando. Totalmente fora do que ela foi fazer lá. E tem pessoa que está aqui nesse mundo totalmente fora do que ele veio fazer nesse mundo. Totalmente fora. Ele veio nesse mundo para ser um cristão, não está sendo. Ele veio nesse mundo para louvar a Deus, não está louvando. Ele veio aqui nesse mundo para seguir os passos de Cristo, não está seguindo nada. Ele veio aqui para orar pelas pessoas, ele está criticando, vendo defeito, e ele não veio aqui para isso. Mas está fora de si.
Não é ele. Por causa da moça. Ela estava dançando e ela não entrou lá para dançar. Como você não entrou aqui nesse mundo para ser mundano. O irmão Branham que fala isso. O irmão Branham disse, Deus criou nós para adorar Ele. Sei como o irmão Branham fala. Deus criou nós para adorar Ele. Ele criou nós para ter companheirismo conosco. Ele criou nós para ter companheirismo. Ele criou nós para ter companheirismo um com o outro. Porque ele estava sozinho no princípio. E ele falou assim, eu vou criar para mim uma família para que eu possa ter uma família. Então, o seu objetivo, seu motivo de entrar como Elohim criando é para ele ter uma família reunida ao seu redor. Reunida ao seu redor. Mas o problema é que o problema é que a pessoa saiu de si. A pessoa saiu de si. Então, quando ela entrou no clube, ela saiu de si. E ela estava dançando. Aí, quando ela caiu em si, que ela voltou nela mesmo, ela falou, o que eu estou fazendo aqui? Eu não entrei aqui para dançar e estou dançando. Ô irmão, você não entrou no mundo para ficar em casa de culto, você entrou para cultuar Deus. Caia em si. E reconheça que você veio para esse mundo para adorar a Deus. Caia em si. Em nome de Jesus eu peço você, caia em si. Volte em você. Seja você. Joga fora essa mente errada que colocaram você. Que não é sua. Não é sua, você não é você. Você não nasceu para isso. Você não veio no mundo para criticar ninguém, para condenar ninguém. Você veio no mundo para ser uma ajuda. Você veio para ser um a mais para o reino de Deus, não um a menos. Um a mais na igreja, não um a menos. Um a mais para servir Deus, não um a menos. E quando ela caiu em si, ela falou, o que eu estou fazendo aqui? Cadê o fio próprio? Aí ela correu, olha bem, ela saiu correndo e falou, vou na casa do irmão Branham. O irmão Branham morava ali perto. Eu vou na casa do irmão Branham. Quando o filho pródigo saiu de si, em quem ele pensou? No seu pai. Em quem ele pensou? Na sua mãe. Em quem ele pensou? No seu irmão. Em quem ele pensou? No seu lar. E o que ele fez? Voltarei e pedirei perdão para Deus e para meu pai e falarei, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu vou voltar e pedir perdão, eu vou consertar. Eu não vou ficar vivendo essa vida de porco aqui não. Eu não vou viver nesse mangueirão aqui não, porque tem vida que é mangueirão. Tem vida que é mangueirão. Tem lar que é mangueirão. É piada suja, é gritaria, é ofender o outro, é fuxico, é mangueirão. É mangueirão. Aí ela falou assim, vou na casa do irmão Branham. E quando ela entrou na casa do irmão Branham, na sala do irmão Branham tinha uma cama de sorteiro, tinha um irmão, um rapaz que bebia, o irmão Branham queria recuperar ele, que o irmão Branham tinha isso. Deixou ele deitar na sala dele, e o irmão Branham estava falando para ele, rapaz, para com isso, para com essa bebida. Nisso ela entrou. Ela entra e falou, irmão Branham, desesperada, irmão Branham, eu caí. O que aconteceu? Eu entrei no clube para testificar a minha conversão. Mas não fiz nada disso. Nada disso aconteceu. Não testifiquei coisa alguma. O que eu fiz foi dançar.
E quando eu caí em si, eu vi que eu estava na mesma vida que eu vivia antes. Dançando a mesma música que eu dançava antes. E talvez com o mesmo companheiro. Com o mesmo parceiro. Nada do que ela pensava em fazer no clube ela fez. Nada. Ela voltou novamente à velha vida. Aí ela saiu em desespero, procurou o irmão Brana, entrou na casa do irmão Brana, e o irmão Brana estava na sala com esse irmão, com essa pessoa, e a porta abria e fechava sozinha. Aí o irmão Brana viu que Satanás estava ali. Ela trouxe Satanás com ela. Ela saiu do clube correndo, mas Satanás veio junto com ela. Satanás veio dentro dela. Ainda endemoniada. Ainda endemoniada. Arrependida, ainda endemoniada. Aí ela falou para a irmã Brana, eu errei, eu caí. Eu entrei no clube para testificar minha conversão, pensando de trazer eles para Cristo, mas quando eu vi, eu estava dançando. Quando eu caí em si, eu vi que eu estava dançando. Aí a porta abria e fechava, sozinha. O irmão Brana falou, Satanás, deixa ela. Ela não tinha intenção de dançar. Ela foi lá testificar, não foi para dançar. Ela não foi lá para te servir. Ela já parou de te servir. Ela já renunciou a essa vida de clube, de dança, dessas músicas mundanas. Ela já renunciou isso. Ela entrou lá para falar de Jesus. E você entrou na mente dela e cancelou a mente dela e colocou a sua no lugar. Colocou a sua no lugar. E a sua é isso daí, perversão. Saia dela. O irmão Brana diz que um morcego cabeludo saiu da costa da moça. Satanás saiu na forma do morcego. E o que o morcego faz? Chupar sangue. O que o morcego faz? Tirar a vida. O que o morcego faz é isso. Saiu na forma do morcego e deu uma volta no quarto. E o irmão Brana disse, o sangue de Jesus me proteja. O irmão Brana disse, o sangue de Jesus me proteja. E ele entrou debaixo da cama e desapareceu. Ela ficou endemoniada. Ela ficou endemoniada. A mulher de Jó. A mulher de Jó. O homem já tinha perdido tudo que tinha. O homem já estava cheio de ferida. Nem ficava dentro de casa, porque talvez que nem casa tinha, né? Porque Satanás roubou tudo. Raspando com um caco de teia. O que ele tinha era um caco de teia. Graças a Deus ainda que sobrou um caco de teia para ele. Satanás não conseguiu tirar tudo. Sobrou um caco de teia ainda para ele. Raspar as feridas. Raspar as feridas. Porque a ferida sara quando você tira a casca dela. Então aí ela toma ar, ela sara. Então ele raspava a casca das feridas. Aí a mulher dele saiu, olhou ele naquelas condições, pobre, na miséria, sem fazendas, sem rebanho, sem filhos, sem filhas. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E falou, e ele cheio de ferida e raspando
aquelas feridas com aquele caco de teia e sentado na cinza. É o que restou foi cinza. Ela falou assim, amaldiçoa o teu Deus. Ela nem falou que era Deus dela. Ela não falou amaldiçoa o nosso Deus. Amaldiçoa o teu Deus. E morra. O Mombrana vem e fala, ela estava endemoniada. Ela estava endemoniada. Não era ela que estava falando, amaldiçoa teu Deus e morra. Não era ela. Era o demônio falando através dela. Irmão, na mensagem, o nome de Jesus, a mensagem traz esse nome, o nome de Jesus. Ela vem da gráfica de Goiânia. O nome de Jesus chama a mensagem. O irmão Bana disse, eu saí de viagem e quando eu voltei, saiu de viagem, saiu de campanha, né? E quando eu voltei, eu achei a igreja toda alvoroçada, um irmão contra o outro. Na mensagem, o nome de Jesus. Um irmão contra o outro. Bem na mensagem, no começo da mensagem você encontra essa declaração, esse testemunho do irmão Bueno. Um irmão contra o outro. Não é esse o quadro de hoje, irmão? Não é esse o quadro de hoje? Hã? Não é esse o quadro de hoje? Um irmão contra o outro? Aí o Mambana disse, eu fui em casa. Aí o Mambana foi visitar as famílias. É isso aí que os ministros tinham que fazer, né? Fazer umas visitas nos lares. Sentar com os casal. Sentar com os filhos. O Mambana disse, eu fui em casa, em casa. E eu descobri que os irmãos são bons. Eu descobri que os irmãos são bons. Quem não presta é Satanás. E era Satanás que estava usando os irmãos. E quando Satanás usa irmão, a mente do irmão é cancelada. E a mente que começa a funcionar é de Satanás. É a mente de Satanás que entra em cena e ele cancela a do irmão. Disse, irmão, a turma fala, a turma lá do campo, eles falam, que a gente também é do campo, a gente criou no campo, que existe uma determinada cobra que ela mama na vaca. E a vaca interpreta que é o bezerro que está mamando. E não é o bezerro que está mamando, é ela. E a vaca, a mãe pensa que é o filho. E não é o filho, é uma cobra que está mamando no lugar do filho. A mãe quer descer o leite, que a vaca esconde leite, né? Ela sorta o leite pro filho dela. Nós sabemos que quem vai tirar leite de vaca, a vaca não sorta o leite, a não ser pro filho. É que ele leva ao bezerro, ele põe o bezerro perto dele, e a mãe pensa que está dando, ela está sortando o leite pro bezerro, mas ela está sortando pro tirador de leite. O tirador de leite. Então aí há um engano. A vaca fica enganada. Então é a mesma coisa da pessoa. Satanás tira a mente da pessoa, ele introduz a mente dele na pessoa, e a partir daquele momento não é mais o irmão, é Satanás. É Satanás. Brigando, alvoroçando,
odiando, mostrando defeito, fazendo grupo. É o que ele fez no céu. O primeiro a fazer grupo foi Satanás. O primeiro pai do grupo é Satanás. Foi ele que fez grupo lá no céu. Ele que separou os anjos. Até então era tudo harmonia, era tudo os anjos louvando, era tudo os anjos servindo Deus. Mas Satanás alvoroçou o céu. Ele fez grupo, separou a terceira parte dos anjos para ele. Ele é o pai do grupo. Ele é o pai da separação. E com isso ele desceu no jardim do Éden. Com isso ele desceu do Éden. O que ele fez no jardim do Éden? Separação. Até então, o jardim do Éden era paz. Os animais pastavam junto. Adão e Eva andavam de mão dada, disse a Mombrana, olhando o jardim. Mas tudo isso acabou. No lugar de ser um jardim de flor, pareceu o quê? Carrapicho, picão, erva daninha, espinho, garrancho. É o que surgiu depois. Desde quando? Desde quando Satanás entra. Ele entrou no jardim, derrubou o casal e pegou o jardim de Deus, transformou no quê? Não é de satânico. É o que ele faz com a pessoa. A pessoa é um jardim. Tem casal que é um jardim de Deus. Tem casal que é um jardim. Mas quando Satanás entra, forma um alvoroço aquele casal, palavra de ofensa para o outro, ciúme, malícia, suspeita, que lá em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo diz, o amor não suspeita mal. O amor não suspeita mal. O amor é Deus. E se perde Deus, aí vem as suspeitas, vem as malícias, e junto com a suspeita, com a malícia, a inveja, contenda, fuxico, vem o que mais? Doença. Doença. Porque o pai do câncer é tristeza. O pai do câncer chama tristeza. E tristeza vem de algo que não deu certo. Algo que não operou da maneira que a pessoa planejou. Planejamento desfalidos, projetos caídos, gera tristeza. Tristeza traz câncer. Tristeza traz câncer. Então o irmão Brana diz assim, os irmãos são bons, mas quem não presta é Satanás. Ele entrou na igreja do irmão Brana. Na mensagem em nome de Jesus, ele entrou na igreja do irmão Brana e jogou um irmão contra o outro. O irmão Brana disse, quando eu cheguei estava maior alvoroço. Eu fui em casa conversar com os irmãos e descobri que os irmãos são bons, que quem não presta é o diabo. Quem não presta era o diabo. Ele não falou na boca de Pedro. Quando Pedro ali em Mateus 16, eu creio que é, quando Jesus perguntou, quem diz aos homens que eu sou? Pedro falou, um diz que tu é um dos profetas, outro diz que tu é Elias, e assim por diante.
Aí Jesus falou assim, mas vós, quem diz que eu sou? Aí Pedro falou, tu é o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou assim, bem-aventurado é tu, Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E sobre essa pedra, como a Umbanda fala, é revelação, eu edificarei a minha igreja e as portas, plural, hein? E as portas, não é porta, o inferno não tem uma porta só, não. No céu só tem uma porta. Jesus disse, eu sou o céu, só tem uma porta. Mas o inferno tem portas. E as portas, plural, do inferno não prevalecerá contra ela. Jesus acabou de dar esse elogio para Pedro, que ele era um bem-aventurado, e quem revelou a ele foi o Pai que está no céu. Satanás entra em cena e fala assim, e Jesus fala, eu preciso ir para Jerusalém, que eu tenho que morrer pela humanidade. Aí Pedro já não é mais, aí Satanás já entra em Pedro, que tinha acabado de ter revelação em Pedro. Não faça isso não, Senhor. Não faça isso não, Senhor. Em outras palavras, não morre não. Não faça isso não, Senhor. Jesus viu que era Satanás falando. Aí é o discernimento de espírito que a pessoa tem que ter. Que o irmão Brana disse, deixa eu conversar com o homem 5 minutos, que eu sei que espírito ela tem. 5 minutos. Deixa eu conversar com o homem 5 minutos, que eu sei que espírito ela tem. E a Bíblia diz que os apóstolos costumavam provar os espíritos. Provar os espíritos. O espírito tem que ser provado. Provar os espíritos. Aí, o irmão Brana falou, a igreja é boa, os irmãos é bom, as irmãs são as irmãs excelentes, os irmãos são excelentes, bom pai de família, trabalhadores, crê no irmão Brana, gosta da mensagem, mas Satanás entra no meio e começa a jogar um contra o outro, que ele fez no céu, ele fez no Jardim do Éden. E ele está fazendo hoje. Aonde? Aonde? Ele fez primeiro no céu, segundo lugar dentro do jardim, terceiro lugar dentro da mensagem. Se tem um jardim de Deus hoje aqui, é a mensagem do Umbanda. Se tem um céu hoje aqui, é a mensagem do Umbanda. E joga um aqui e outro lá, um grupo aqui e outro lá. Você é ismo, você é rebelde. Aí você que conhece a mensagem, você que lê mensagem, e vê aquele irmão chamando os outros de ismo, e você conhece, e você sabe no que ele vive, você sabe o que está ao seu redor, e você vê que ele também está no ismo, mas ele não vê. Ele não vê. Satanás não deixa ele ver que ele está no ismo. Satanás cega a pessoa. Satanás não deixa ele ver que ele está no ismo. Ele vê que o outro está no ismo, mas ele não. Ele é o santão, ele está numa igreja, uma igreja da mensagem maravilhosa, tudo está em ordem, tudo está no seu devido lugar. Eu vi esse dia um pastor falando alto, ponente, estufado, com a mão levantada, nessa igreja não tem entrado ismo, e essa igreja aceita pastor que tem 2 esposas.
pastor quer separar da esposa, a esposa está viva e está casada com moça. Se ele está casado com a segunda, ele tem a primeira, e aí ele é casado com a primeira. Se ele quer, aconteceu alguma coisa lá, algum adultério, precisou separar, e precisou casar com outro, então vai sentar na cadeira. Senta! Mas não quer sentar. Quer ficar de pé no púlpito. E tem igreja que as duas esposas estão lá. Ele pega uma, leva para casa, a outra vai para os filhos, para outro rumo. E chamando os outros de ismo. E na igreja que ele está, a doutrina aceita largar da mulher, casar com outra e continuar com o pastor. E gritando alto. Aqui nessa igreja não tem entrado ismo. Você quer um ismo maior? Você quer um ismo maior do que essa doutrina que aceita o homem largar das coisas e casar com outra e continuar pastor? Embora que a igreja é soberana, a igreja pode aceitar, mas ela tem que acertar com Deus. Porque quem aceitou Saul foi a igreja. Israel que aceitou Saul como rei. Depois Israel morreu tudo lá no Monte Moriá. Morreram tudo lá. Enquanto que Saul e seu filho Jonatas, Samuel disse que os dois estavam no paraíso, mas não disse que o povo dele estava, não. Quer tomar decisão que Deus não toma? Quer tomar o lugar de Deus? Quer ser soberano? Fazer escolha? Escolhe. Mas tem preço. Você escolhe um sapato na loja, tem preço. Você escolhe uma calça para vestir na loja, tem preço. Você acende a luz para iluminar sua casa, tem preço. Você abre a torneira da sua torneira, você abre a torneira sua para vir a água, você banhar, você tomar água, tem preço. Você pega um carro para ir para a cidade, tem preço. Tudo tem preço. E que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Que Deus usa de graça e misericórdia conosco. Porque todos nós temos falhas. E todos nós temos fraquezas. E todos nós falhamos. Só tem um. Graças a Deus. Eu vos dei exemplo, assim como fiz, faça vós também. Só tem um. Quando foi falar, e eu sou, me imita eu como eu imito Cristo. Então você não está imitando Paulo, você está imitando Cristo. Imita eu como eu imito Cristo, então é Cristo. O único exemplo, o único homem. Você não vê defeito. O único homem que você pode depositar sua confiança nele. O único homem que você pode seguir sem medo de errar. O único amigo que não deixa ser prostrado no deserto. O único que está ao seu redor, na doçura e na amargura. Na riqueza ou na miséria, na noite ou no dia, se ele se chama Senhor Jesus Cristo. Ele se chama Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, irmão, e que tenha uma boa tarde com Jesus. Tem uma pergunta do irmão de Vila Marcelo. Ele pergunta: uma pessoa que comete suicídio está perdida? Obrigado, pastor Joel, e Deus te abençoe. Ó, irmão, nós sabemos a causa de Saul. Nós sabemos a causa de Saul. Ele quis se matar. Ele quis se suicidar. Deus não permitiu. Ele pediu para o moço dele trapassar ele com a espada. O moço dele falou para ele: eu não vou fazer isso contigo, Saul. Eu não vou matar o Senhor.
porque eu não vou fazer isso. O moço dele falou para ele, eu não tenho essa coragem. Aí ele pegou a espada, colocou ela na barriga e jogou em cima. Ele jogou em cima da espada dele próprio. O rei Saul não morreu. Aí ia passando uma amalequita, ele chamou o amalequita e falou, mata eu. O amalequita veio e matou ele. E depois foi falar para Davi. Falou, Davi, eu matei Saul. Aí Saul falou assim, aí Davi falou assim, você matou um ungido de Deus. E falou para o seu general, mata ele. Aí o amalequita morreu também, por ter matado Saul. Saul não morreu. Ele tentou se matar, mas não morreu. Deus não permitiu. Olha jogar em cima de Deus. Olha jogar. Em cima de uma espada, viu? Provavelmente ela vara do lado do outro, viu? E não morreu. Então eu não tenho assim, do irmão Brana, uma mensagem que ele fala que tem céu para essa tal pessoa, que tirou a sua própria vida. Porque quem tira a vida é Satanás. O próprio Deus não tira a vida de ninguém, não. Deus matou, Deus matou, Deus matou. Deus não mata ninguém. Como é que Deus mata? Uma fonte de água viva, de água doce, não água amarga. Como que Deus pode ser vida e pode ser morte? Quem mata é Satanás. Deus permite Satanás matar. Satanás foi vencido no Calvário, ele passou a ser servo de Deus. Satanás é servo de Deus. É uma vara que o pai usa para bater no fio, depois o pai recolhe o fio para dentro de casa e joga a vara fora. Não é assim que faz o pai? Ele não usa uma vara para bater na perna do fio, depois ele não joga a vara fora. Satanás também é usado para castigar os filhos de Deus para o bem, para trazer aquele fio de volta. Depois Deus joga Satanás fora. Você não pega a vara, o reio que bateu no fio. Você pega o fio, mas o objeto que você usou, você joga fora. Então Satanás, ele é uma vara na mão de Deus. Ele é um reio na mão de Deus. E Deus é que fala para ele, libera ele, tira aquela vida para mim. Aí o irmão Brana disse na mensagem, assim convém cumprir toda a justiça. O irmão Brana fala assim, minha mãe está sendo torturada na cama. Toda a família Brana está sofrendo. E Satanás, Deus já deu a ordem para Satanás tirar a minha mãe. Deus já deu a ordem para ele tirar a minha mãe. Mas ele não quer tirar para que a família sofra. Está na mensagem, assim convém cumprir toda a justiça. Então, irmão, eu não tenho uma mensagem como a Umbanda fala, que a pessoa que tira a vida dela vai para o céu. A única coisa que eu sei é que Saul tentou se matar e Deus não permitiu. Mas Judas ele permitiu. Vamos possuir oração então. João William, Pai de oração, sua família e seu tio, o irmão Oliveira Marcelo, mais do Espírito Santo, oração, sua família e irmão da fé, e ao seu pastor Verbo Cordeiro, Sana Caldas, a sua família, Benedito Aninho, seu favor e família. Irmão, a gente vai orar, pedir para que Deus ricamente te abençoe, que Deus, agora nós estamos chegando, pela graça de Deus, aí no final aí das vacinas que estão dando, esse mês que nós entramos, setembro, é um bom mês, né? Porque ele é um mês que termina o inverno é a morte da terra. E entra na primavera, primavera significa ressurreição. Ressurreição. Eu não creio, irmão, que nós só vamos ter a nossa lavoura florescida. Eu creio que nós vamos ter também a humanidade florescida. Eu creio, em nome de Jesus, tenho a minha fé nele, que ele varrerá da terra essa peste e trará jardim novamente nos lares na igreja.
E eu creio nisso, que Jesus vai fazer a igreja ter sua primavera. Ontem mesmo nós tivemos um culto assim. Muito abençoado, irmã abençoada, precisando até segurar a irmã de tanto que ela estava movida por Deus. E foi uma fogueira a igreja. Dá até para lembrar em Atos 2, quando a língua de fogo foi dividida sobre cada um e saíram como embriagados. Não está existindo mais isso, né, irmão? Porque está faltando língua de fogo. Não é língua falando mal dos outros. Está faltando língua de fogo para levar as pessoas a se comportar como embriagada e gritar com voz alta: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Está precisando disso. Senhor Deus, continua enriquecendo teus filhos. Continua, Pai, enchendo teus filhos da tua presença. Continua, Senhor, dando cura. Continua trazendo a língua de fogo a repousar sobre cada um, como aconteceu em Atos 2, para que a pessoa seja como o exército de Gideão, que cada um dos 300 tinha uma tocha de fogo. E quando Gideão levantava a sua tocha, todo levantava a sua. Por isso que foram vencedores, porque eles carregavam uma tocha de fogo. Que nós tenhamos essa tocha de fogo, Pai, para queimar toda a enfermidade, para queimar toda a decepção, para queimar todas as ruínas. Que nós tenhamos essa tocha de fogo, Pai. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.